Invincible. De Loser Ranger! Enfim, retomamos as aventuras empolgantes do nosso querido D, o nosso monstrinho contra os Power Rangers do 7. Olha, eu sei que são 4, já que o Azul morreu e meio que eu só fiz a referência do 7 por conta da série The Boys. Mas vocês entenderam. O episódio começa com um recap dos eventos, que é a fortaleza flutuante meio que dos monstros. E quem defende a Terra são os Dragon Creepers, ou Guardiões Dragões. Que meio que são a representação do que são os super-heróis de The Boys. Só que sem a parte do Hirogasmi. Mas seria da hora um Ranger Gasmin. E há o comercial dos Dragon Keepers, só que de repente é subitamente interrompido com meio que a transmissão, por uma outra transmissão de alguém com uma sacola meio que de batatas. Que fala, boa tarde, ou devo dizer, boa noite. É um prazer conhecer os habitantes da superfície. Hoje eu vou estar revelando a verdade que a Força Ranger tenta desesperadamente esconder. Primeiro, chamado Confronto de Domingo, é uma encenação da Força Ranger. Depois, uma força cadente meio que de Ranger os esmagam uns aos outros, usando as provas de recrutamento como desculpas. Além do anunciamento oficial que o Guardião Azul morreu em batalha, nas mãos de um monstro poderoso. E depois da batalha feroz do Mestre Petrola, ele foi derrotado e morreu. Por favor, acordem para a verdade desse mundo. Ah, e quem eu? Por enquanto, eu me chamo Walipom. Pois bem, até no dia que a gente se reencontra. E, gente do céu, que introdução maravilhosa. Pois dá para ver que ele vai ser o antagonista dessa temporada. E, gente, o uso de fantoches meio que para representar meio que os acontecimentos foi um toque genial do anime. 怪人幹部ペルトロラとの激闘の末敗北を喫して命を失ったのです。私ですか？今のところはふわりポンとだけ名乗っておきましょう。それではいずれまたお目にかかるその時までごきげんよう。 E agora vamos falar da opening, que eu amei, gente. Posso ver que é a mistura, parece uma mistura da primeira opening com a primeira end. Que meio que é mais alegrinha, mais, meio que mais boogie-woogie. Só que meio que ainda meio que focando meio que nos aspectos importantes da história. E aí a gente vê o D. A Angel que vai ter foco nessa temporada. A Kanon, já que agora meio que o D junto com a Angel trabalham meio que para ela. Os Rangers, obviamente. O Walipom, que vai ter um grande destaque aí. E meio que ele tá junto de um monstro. Que deve ser outros antagonistas da temporada. O Hibiki, que também tá aí, embora com uma cicatrizes. E também a Suzuki, que essa aí ainda tá me intrigando. E essa opening aí, gente, é uma opening muito contagiosa, eu tenho que admitir. A opening foi feita pelo Royal Ranger, que meio que fez a primeira opening de Bleach. Ou seja, esses caras já têm uma certa experiência. Nisso está rolando meio que o primeiro confronto de domingo desde a morte do Guardião Azul. E tá lá os nossos monstrinhos junto com o outro monstro mal feito deles. Que era pra ser um urso assustador, mas realmente fazendo assim. Bom, o esforço foi deles. E pelo menos aquelas palavrinhas que aparecem meio que ao lado meio que para introduzir os personagens, meio que continua criativo. Nisso aparece o Ranger Vermelho. E nisso, meio que toda a concentração do Ranger Vermelho é interrompida, pois a Ranger Rosa não sabia como fazer a posição do Azul. E, gente, eles estão muito desequilibrados meio que desde a morte do Azul. Bom, o narrador também meio que percebe essa mudança meio que de rotina e fala: mudaram a aparência. Ocorre meio que um espetáculo. O Ranger Vermelho tenta dar meio que uma homenagem ao Blue. Só que o
Os outros Rangers estão fazendo como se tudo o trabalho fosse normal. E meio que o pessoal aí, os outros Rangers, parece que não tem mais respeito pelo vermelho. Acho que eles nem sempre tiveram esse respeito. Considerando que o vermelho é, vocês sabem, um baita de um desgraçado. E o vermelho, mas que reclama, pois ele teria percebido a situação e improvisaria um pouco. Então o Ranger Vermelho já vai meio que pra cima do monstro principal e dá sua rajada meio que do dragão vermelho. E o monstro panda percebe que isso está diferente do roteiro. E nisso o Ranger Vermelho usa o soco da justiça. E nisso o monstro panda meio que também meio que acaba meio que acidentalmente, voluntariamente, dando um soco meio que no Ranger Vermelho. Isso fez que o visor do Ranger Vermelho meio que quebrasse e ele caísse de joelhos. Isso surpreende todo mundo, tanto os Dusters, que são os monstros, quanto os Rangers. O monstrinho até meio que tenta se desculpar. Mas isso faz que o Ranger Vermelho se enfurece e mete uma surraça meio que no monstro panda. E é uma cena de ataque de fúria bem similar ao Homelander. E esse acesso de fúria foi tanto que meio que a transmissão meio que é interrompida. Após essa interrupção, meio que o monstro meio que foi derrotado pelos Guardiões Dragões. E nisso já chega meio que a parte do artefato divino, o detonador do dragão. Só que pro pessoal, principalmente os ajudantes de plateia, meio que falou, pô, meio que tá muito cedo, ainda tem um povo. E nisso já se deu o caos, pois meio que ocorre o detonador e meio que acabou destruindo meio que metade dos bancos da plateia. E quem tava amando isso é o nosso querido D, que já tava rindo disso. É, gente, parece que a casa caiu pros Rangers. Nisso, o DV meio que é um menininho com um boneco do azul e ele ainda pensa na morte do azul. Mas é claro que ele tenta não pensar nisso, pois o azul foi derrotado e agora ele passou pelos exames e agora é um Ranger oficial. Então falta derrotar os restantes um por um. E também esmagar o Percross, já que esse aí causou muito para o D, principalmente porque agora a lealdade entre os seus chefes já era. E antes disso, e depois disso, meio que o noticiário estava passando uma série de desaparecimentos em Amanenogawa. Nisso já vamos à reunião dos Rangers, onde meio que o Ranger Amarelo fala que eles receberam uma reclamação do patrocinador e que o Ranger Vermelho exagerou meio que dessa vez. Nisso já temos a Ranger Rosa tentando passar a mensagem pro seu irmão, que fala que o Tokita seria meio que um substituto perfeito para cadete de primeiro escalão, já que o ajudou a recuperar uma parte do artefato divino perdido. E o Ranger Vermelho gosta de ter ele, mas não ao lado dele. E também o rosto, que o Tokita meio que ele tinha uma maquiagem de palhaço. E era de um cara meio mal-humorado. Tanto que ele prefere o Himura. Mas como sabemos, meio que o cara matou o Himura. E a Kano meio que olha, recompensa bem e castigo mal. Meio que ela olha como se ele fosse um desgraçado ingrato. E a Suzuki só... Bom, o cadete, o Ranger Vermelho pergunta se pra Suzuki ser deixado engraçado. Bom, quando ela disse que não, ele pergunta por que ela riu. E mais uma vez vemos aqueles famosos olhos vazios dela. Porque nós sabemos que essa aí tá coletada do meio que artefatos divinos. O Ranger Amarelo fala, olha, você tá se desviando do assunto. Bom, mas é que ele precisa definir quem será o novo Ranger Azul. E parece que a Komati tá sofrendo muito a morte meio que do Ranger Azul. Tanto que a Suzuki meio que ela provoca e ela meio que ela fala pra Suzuki calar a boca de uma maneira agressiva. Bom, o Ranger Vermelho tenta acalmar a Izumi, dizendo que o Shogo Aguma, já que Shogo Aguma é o nome verdadeiro do Ranger Azul, meio que ele lutou até o fim, já que meio que foi o Ranger Vermelho que o recrutou. Mas ele tá orgulhoso da Aoshima e vão herdar o seu senso de justiça. Então meio que a Izumi fala que ela que meio que vai meio que herdar meio que o posto de Ranger Azul. Sejam eles Dusters ou monstros. Ela vai lutar com todos eles. Mas é claro que o nosso Ranger Vermelho é
é um declamendo de desgraçado e nega isso, pois ela vai arruinar a pose da vitória dele. E a menina relutantemente aceita isso. Então eles devem meio que ligar pra achar meio que um novo meio que sucessor pro Guardião Azul. E aí temos o ajudante da Guardião Rosa, o Mazural Nada Chico, se imaginando após a vitória deles. Nisso, o Verde Azul Vermelho já ia encerrar a reunião. E daí o cadete que tava meio que buscando chazinho pra ele, meio que tenta desaparecer, mas acaba derramando chá meio que no Red Vermelho. E nisso a Canal se vira, pois a Asa sabe como isso vai terminar. Esse cara é um completo de um desequilibrado. Nisso vamos pra mais tarde, onde meio que o Sosei Kabane, que é o nome verdadeiro do Guardião Vermelho, tá revendo meio que suas antigas gravações. E aí deve estar meio que vendo isso como uma forma de tentar se motivar. E nisso vamos pro dia seguinte, onde o D tava esperando todo raivoso, porque ele quer fazer alguma liga pra relaxar. Até pensa em furto. Ah, eu amo esse D. Isso de perceber alguém de cabelo meio que azul marinho conversando com uma senhora. E nisso ele se reúne com a Ranger Rosa, também conhecida como irmã do Ribi. E gente do céu, eu não posso mostrar o que tá aparecendo tela, mas essa aí é uma completa de um brocon. E o coitado do Nada Chico viu tudo. E eu tenho a mesma reação que ele. Bom, eles vão conversando sobre o líder monstro que eles enfrentaram, o Pecrola. E que o Ribi que teve muita sorte de sobreviver. Bom, o D fala que ele aprendeu muitas coisas e foi um grande dia pra ele. Ele aprendeu como ele é pequeno e impotente. Tudo porque ele não pôde fazer nada. E essa aí tá mais uma vez enlouquecendo. E nisso o D até se preocupa com a irmã dele. Bom, pelo menos o D tá cuidando bem da irmã do seu amigo. E essa aí, historicamente, parabeniza ele. E aí a gente vê o cara de cabelo azul marinho de novo. Agora conversando com uma mulher com um gato. E nisso eles vão conversando sobre a cor designada que vai estar o Ribi. E essa aí tá com a cara de pau de convidado para o seu esquadrão rosa. E nessas horas eu deveria estar aí e dizer: não. Bom, o D pensa que ele fez parceria com alguém meio que do Esquadrão Vermelho, então ele vai estar no Esquadrão Vermelho. E dessa vez acabar com o Red Vermelho. E essa aí meio que viu a expressão do D e já queria tirar uma selfie com ele. E nisso, pela terceira vez, a gente vê o cara de cabelo azul marinho, agora sendo preso. O cara até pede ajuda meio que pro D e ele, ah não, eu vou ignorar isso. Mas é claro que por ouvir comentário de monstros e também uma pequena semente de altruísmo crescendo nele, ele já vai ajudar o cara. Bom, ele já vai lá e nisso ele acaba se metendo com a própria polícia. E essa aí, já que eles têm um ressentimento com... Bom, um pequeno ressentimento com a Força Ranger, já que eles estão sendo tão glorificados que estão sendo menosprezados. O policial explica que meio que é um caso de uma pessoa desaparecida. Incidentes envolvendo estudantes jovens estão aumentando bastante. E o cara de cabelo azul marinho, por favor, eu sou inocente. Meio que esse aí tava investigando meio com um desaparecimento, pois ele soube de um jovem de uma casa, sumiu ontem à noite. E seu irmão mais novo também foi levado. E nisso os policiais estão discriminando meio que o coitado do homem, pois meio que ele fala, olha, isso foi culpa de um monstro. E ele, então você é um monstro. Então meio que Deus, a sua inteligência, fala, olha, os monstros não seriam tão burros assim. Pois eles não seriam tão burros em voltar de uma cena de sequestro. E ele meio que fala das coisas que eles estão fazendo, pois além de conversar com uma senhora com uma vassoura e conversar com uma senhora com um gatinho, cachorrinho, ele tava conversando com uma senhorita da fotografia e um casal que ficou apavorado. E já vi que esse azul marinho ama gritar.
Nisso aparece a Ranger Rosa e fala que a Força Ranger também tá investigando esse incidente, pois um aluno desapareceu em segundos em um ônibus e um garoto recluso desapareceu em seu quarto. E tais incidentes não podem ter acontecido sem intervenção de uma entidade não humana. E provavelmente isso é trabalho de um monstro. Os detetives meio que acham difícil que isso seja caso de um monstro. Bom, ela fala que a Força Ranger também meio que racha. Então o nosso D segue uma conclusão. E pode ter meio que dedo do pé crola nisso. Bom, o maluquinho é liberado. Já fiquei em dívida meio que com o menino. E ele troca olhares com a Ranger Rosa. Bom, o D se pergunta se foi o Pecrola que tava fazendo isso. Embora que a irmã meio que fala que o Pecrola deveria ter sido erradicado na luta. E o nosso Ribi que fala que essa informação é que é algo que contaram a eles, mas que só sobrou uma parte. Uma pequena parte que conseguiu escapar. Está enfraquecido, mas conseguiu estar vivo. Então, meio que a irmã já parte e fala: eu vou dar um ponto no fim. E pelo olhar meio que do nosso D, ele parece estar com uma preocupação. Ou seja, já é meio que um pouquinho de evolução meio que pro nosso personagem. Ou seja, está se identificando com a irmã do seu próprio amigo. Bom, o nome do esquisitão, do maluquinho, se chama Chidori. Tem as tendentes criminais, mas há lacunas meio que na sua ficha. Como o fato dele não ter irmãos. Isso já levando uma suspeita do Chidori. E também confirma meio que uma suspeita do D. Que os líderes monstros não só sobreviveram além do Pecrola, como se reagarraram do lado mais sombrio da cidade. Se o D só se livrasse dos Guardiões Dragões, eles ficariam só felizes. Então ele decide matar meio que os líderes monstros ao mesmo tempo, só pra conseguir sua liberdade. Mas ele não sabe o que fazer. E, gente, o objetivo do D é meio que tá começando meio que a se ramificar meio que ao longo dessa história. Aí se sente confuso? Só que ele é interrompido sua linha de raciocínio quando ele é tocado pelas peitolas da Andy. E o D fala, ele mente, seu meu rosto teria se padecido no rosto do seu bebê. よかったじゃなくてごめんね。いえ、むしろありがとうございました。クッションがなければ顔面崩壊だったぜ。 Bom, ambos meio que foram chamados para o QG. E foram chamados pela própria Kano, que tava lá dormindo meio que no banco. E ela fala, não tava dormindo, eu só tava me deitando. E meio que a Kano, isso é muito fofa quando dorme. E a Angel, ela deve estar cansada de muitas aparições na mídia. Ela, não tô com sono. Nisso é revelado porque que ambos foram chamados. Eles foram designados ao Esquadrão Verde. Passo pés de ambos. E também principalmente por depois eles deveriam ter ido pro Esquadrão Vermelho. E aí Kakano revela, olha, a cor do seu esquadrão nem sempre reflete meio que no exame final. E chegaram nessa conclusão após meio que o fim dos exames. Então a Kano ela mesma acolheu os dois. Bom, meio que o DH é meio que Esquadrão Verde meio lenga, mas ela vê que a Kano nem ocupa, pois o seu trabalho não é publicamente conhecido. Porque o principal trabalho do Esquadrão Verde é procurar os líderes monstros. E eles escondem esse resto do fato ao redor do mundo, inclusive meio que dos próprios, meio que outros Rangers. Pois há muitos outros monstros além do petróleo escondidos na cidade. E como esse especialista em monstros, o Esquadrão Verde é responsável por meio que expulsá-lo. E aí que o dever é que esse esquadrão cai pra uma luva pra ele. Pois ele realmente quer se livrar meio que dos líderes monstros a todo custo. E a Kano, vamos, novatos, a verdadeira Força Ranger os aguarda adiante e agora. E o episódio acaba aí. ここからが本当の大戦隊だ。やってやる。 E agora eu vou falar da Andy, que meus amigos, eu amei essa Andy, pois meio que é um estilo jogo no estilo Mario e Sonic. E claro, acompanhado com aquela dancinha que vemos na Andy 1. E gente, eu amei esse episódio. Esse primeiro episódio já começa a temporada com tudo. A trama meio que dos desaparecidos e meio que o trabalho meio que do D, meio que agora no Esquadrão Verde, meio que me fisgaram meio que nessa temporada. E meio que nas cenas do próximo episódio temos a consulta do Waipo, meio que o consulta do D no médico. E ele, você parece doente. E aí o D, eu nasci assim. E meio que ele vai seguindo o rosto do D, gente, vai ser muito engraçado. No próximo episódio parece escolha nesse momento.
Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada de Loser Ranger. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com o Muito Busy e fui.